A gente tende a pensar governo só como Estado. O problema do Estado, eu trabalhei no governo federal, eu trabalhei em governo estadual, passei uma época que eu trabalhei em vários mundos, que eu estive na universidade, empresa e no governo. Então eu consegui olhar as esferas variadas. O problema, muitas vezes, o governo atual, os governos são movidos ao modo de oligarquia. Tem um grupo de pessoas que não tem responsabilidade pessoal governando. Ou seja, não tem skin in the game, não tem o cara que vai lá e banca a coisa. E se você olhar as instituições que funcionam, elas normalmente são movidas de outro modo. Essa é até uma das coisas que a gente tinha falado de entrar, né? Formas de governo. Então a gente ia falar, o que são ciclos de governo? Qual que é Aristóteles fala que tem 3 tipos de formas de governo, boas e ruins. E eu acho que continua sendo válido e você pode aplicar a várias coisas. Existe um governo de uma pessoa boa, com responsabilidade pessoal, que é a monarquia, o governo de uma pessoa. Tem o governo de um grupo de pessoas boas, pessoas sacrificam, aristocracia. E tem um governo que, na verdade, é um sistema de uma comunidade que vai conseguindo ter ordem e ascensão com uma regra clara, que é república. Politia, na terminologia dele. Tem as formas corrompidas disso. Tirania é o governo de um cara que só quer satisfazer o seu próprio interesse. Oligarquia é um grupo de pessoas que quer satisfazer o seu próprio interesse. E democracia, Aristóteles torna de maneira pejorativa, que é o caos. Cada um querendo tudo, todo mundo quer satisfazer a sua vontade e ninguém faz nada. Olha, se você olhar as formas de governo estruturais, normalmente elas fazem uma espécie de ciclo. Pega uma empresa. Normalmente uma empresa começa com monarquia heróica. O que eu quero dizer com isso? Tem um cara que fala, bicho, vamos fazer. Tá. Puxa o negócio nas costas e fala, vamos lá, compra isso aqui, liga a câmera, vamos começar a gravar, vamos, que tem um líder. Quando a empresa chega na sua maturidade, o cara se cerca de pessoas boas, porque ele não quer fazer, nenhum ser humano faz isso sozinho. Ou seja, o cara monta uma aristocracia, se cerca dos melhores caras. Só que tem outros caras que não são necessariamente só o grupo dos melhores. Como é que esses caras conseguem ter espaço? Como é que eles conseguem participar? Então o cara vai criando uma espécie de república dentro da organização dele, criando estruturas que falam, cara, se você seguir esse caminho, você vai ter um ranking que você pode subir. Que nem faixas do jiu-jitsu, é uma instituição republicana, que todo mundo entra com a faixa branca, mas quando o cara mostra um certo mérito, o cara consegue subir e aí tem uma disposição, tem uma descentralização. Então uma empresa madura tem um líder bom, tipo um CEO, que é como se fosse o monarca de uma empresa, com responsabilidade pessoal, se sacrificando por ela, se cerca de caras bons e tem regras claras para poder subir na empresa. Quando a empresa se degenera, o que ela começa a virar? Ou ela vira tirania, o cara que está lá começa a mandar de uma maneira indiscriminada, ou ela vira oligarquia, tem uns acionistas querendo sugar a empresa sem ter um board, sabe, querendo sugar a empresa, os caras querendo, sem querer sacrificar, sem querer fazer nada. Ou todo mundo da empresa quer cada um satisfazer os seus negócios. Tem grupo de interesse disso, grupo de interesse daquilo e tal. Rapidamente a empresa começa a perder. Se você olhar as estruturas políticas, a história até dos países europeus, muitos surgiram iguais. Na Idade Média, sei lá, um Carlos Magno da vida, quem que é esse cara? Tá todo mundo morrendo, o cara puxa a espada e fala, galera, vamos lá pra vencer os bárbaros, os vikings, ou o que quer, os muçulmanos que estão invadindo a Europa, o que quer que seja o grupo de invasão. Tá lá o Estado, o cara se cerca dos paladinos, os melhores caras que ele tem. Passa o tempo, já tem aqueles caras sugando se perde o espírito religioso, perde o espírito familiar, e tem os caras arrancando mais do que entregam. Ou seja, a política, ela não está isenta disso. Da mesma coisa esse ciclo vale para a família, vale para a família. Olha só uma família. Tem o pai e uma mãe. O pai é como monarca de uma família. A mãe é como a rainha da família, são como monarcas. E se os filhos começam a mandar na família, como é que funciona o lar? É a república do açúcar, entendeu? Vai ter açúcar todo dia, ninguém faz dever de casa, o caos toma conta. O pai e a mãe, por outro lado, também não podem tiranizar os filhos, que não é a mesma coisa que botar ordem. Existe um equilíbrio quando você olha uma ordem orgânica. Então é interessante isso, porque Aristóteles foi o mentor de Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador do mundo antigo, que criou um outro paradigma de conquista no mundo antigo. Júlio César, que foi o pai do Império Romano, se baseou muito em Alexandre o Grande. Aliás, olhou uma estátua dele e falou, cara, esse cara, não sou ninguém, eu tenho que ser um dia como esse cara. Carlos Magno, que eu citei, se baseou por sua vez em Júlio César e Alexandre. E você vai vendo uma história. Hoje,
Nós temos uma crise de liderança porque é muito difícil para as pessoas quererem responsabilidade pessoal, sacrifício. Se o cara não está disposto a sacrificar pelos outros, a morrer pelos outros, inclusive, que é uma Alexandre lutava na linha de frente na batalha, não ficava lá atrás olhando os caras. Você não é líder. Você está mais sugando os caras do que entregando. Então a crise política vai se alastrando, entendeu? Porque tudo vira oligarquia, tudo fica disfuncional, tudo tem um grupo de interesse, tudo tem um cara querendo lucrar alguma coisa por fora, tudo vira um grande jogo, e o heroísmo, que é exatamente o oposto. Então o monarca que a gente está falando, no melhor sentido da palavra, não estou falando de coroa de ferro e o cara sentar. A galera pensa aristocracia e monarquia hoje, pensa num maluco de peruca, salto alto e dançando baile na França. Não é disso definitivamente que eu estou falando. O ideal de sacrifício da pessoa que vai lá e, sei lá, se você pegar o filme do Steve Jobs, sabe? Sim. O filme do Steve Jobs é um filme de monarquia contra oligarquia. O cara da Pepsi é oligarquia, o Steve Jobs é monarquia. Em que sentido? O Steve Jobs é o cara que tá bancando a coisa e fala, bicho, vamos fazer o design, vamos seguir o propósito. E aí o cara da Pepsi fala, não, tem o conselho, a gente tem que garantir uma participação dos caras. É a briga. Então, eu acho que sem dúvida há uma grande briga entre a tendência dos homens do heroísmo e do sacrifício e da liderança e da autoridade e a tendência dos homens da ausência de autoridade e do jogo de interesse, da busca do poder e do dinheiro dissociado da entrega. Isso eu acho que acontece no Ocidente atual. Muitas oligarquias, muitas pessoas querendo poder, poucas pessoas querendo sacrificar. E isso gera uma crise de heróis, e isso é agravado pelas pessoas que querem desconstruir a figura do herói. Falar, cara, não existe herói, não existe esse homem, isso aí é um preceito, como é que falam? É o macho branco ocidental, sabe? Começa a se projetar coisas